assim, quando a gente faz o que a gente chama de remonte de tanque, ou mais do que um apronte para um tanque de fermentação, a gente sempre inocula a levedura no primeiro apronte. E de preferência faz os 2 aprontes em menos de 24 horas, ou seja, no mesmo dia, tá? Então a gente já, quando for inocular o primeiro mosto, já inocula toda a levedura lá. Oxigena normal, inocula a levedura. Se já vai fazer no mesmo dia, vai lá inocular 16 graus, aí segura 16 graus. Não deixa subir. E aí depois, quando botar o segundo apronte, que vai chegar a 16 graus, é que a gente seta o controlador para 18, para depois deixar a levedura... Mas oxigena o segundo ou não? Se for no mesmo dia, oxigena o segundo também. Oxigena os 2, só que o ideal é sempre já colocar toda a levedura naquele primeiro apronte, porque depois o cara não abre mais o fermentador, não mexe mais naquilo ali, né? Já tá fechado, sanitizado, já tem o primeiro mosto e depois bota o segundo. Vamos lá, na mesma pergunta do Romeu, do e-mail dele: se a aeração ocorrer através de oxigênio puro diretamente no fermentador, a aeração ocorre na inoculação de ambas as levas, ou somente na primeira ou somente na segunda? Quando temos as 2 levas transferidas, então essa está respondida. Outra pergunta: antes do inocular o fermento, a possibilidade de injetar gás carbônico para te retirar o oxigênio atmosférico para substituição de oxigênio puro. O que tu pensa a respeito, Gabi? Não, acho que não tem necessidade, porque o fermentador já vai estar sanitizado, já vai estar vai estar fechado, então eu não vejo necessidade de injetar o CO2 para... Quais os cuidados que devemos observar para levarmos as 2 levas para o mesmo fermentador, e também quais os cuidados que devemos ter quando adicionamos CO2, né, no caso, para trocar o oxigênio atmosférico pelo puro? Sempre cuidar com a sanitização da linha, cuidar com as mangueiras, né, as conexões. Basicamente isso aí. Se vocês forem estar trabalhando com CO2, é difícil a gente ter uma contaminação num cilindro de CO2. Se tiver alguma contaminação, vai ser contaminação de linha, vai ser contaminação do engate, né? Então, relacionado com a parte externa ali do fermentador. E aqui só completando, se ocorrer a inoculação na primeira leva, deve-se realizar o starter igualmente, como se fosse fazer um inóculo só? Sim. Não levem, olha só pessoal, isso é importante. Mosto, quando vocês vão fazer 2 aprontes para um mesmo tanque, aquele primeiro apronte ele não é mosto de propagação, ele é mosto de fermentação. Então não deve-se levar em consideração que a levedura vai propagar no meu primeiro mosto, então eu posso botar a metade da quantidade da levedura. Não, porque senão você vai ter um mosto de propagação, 50% de mosto de propagação não vai gerar o sabor final da cerveja. Então você tem que colocar a levedura com a quantidade para os 2 aprontes. Então se é 1.000 litros, você vai colocar a levedura para 1.000 litros. Na primeira leva. E não dizer, não, então eu vou deixar ela 24 horas aqui, nesses 500 litros, então eu só vou botar a levedura para 500 litros e no dia seguinte eu faço os outros 500 litros. Então você está fazendo 50% de mosto de propagação. Ou seja, a sua cerveja com certeza vai ficar com um sabor diferente de que se você utilizasse o mosto como um mosto de fermentação e não propagação. Tanto porque se você botar ali a levedura e não gerar a quantidade de oxigênio que ela precisa para propagar, ela não vai propagar e ela não vai crescer no número necessário de células para fazer os 1.000 litros.